Hoje a gente vai mergulhar numa tese bem provocadora do falecido filósofo Olavo de Carvalho, uma tese sobre a vida intelectual aqui no Brasil. É um argumento, olha, bem contundente sobre como, na visão dele, as mentes mais brilhantes do país são sistematicamente ou neutralizadas ou destruídas. Vamos entender como essa estrutura funcionaria. E tá aqui a frase que define tudo. Pro Olavo, não existe meio termo. O caminho do intelectual brasileiro se divide em dois destinos, e ambos, cada um à sua maneira, seriam trágicos. É uma visão bem dura que a gente vai desconstruir a partir de agora. Bom, a tese do Olavo de Carvalho parte de uma divisão bem radical do cenário intelectual. Não se trata de um espectro de ideias, não, mas de um verdadeiro abismo que separa dois tipos, dois arquétipos de pensadores. Então aqui a gente vê essa dicotomia central. De um lado, o integrado, o cara que tem status, tem acesso, tem conforto, mas que, no fundo, serve como um bibelô cultural da elite. Do outro lado, o marginalizado. Esse sim tem o brilhantismo, a profundidade, mas é condenado à obscuridade e à pobreza. Basicamente é uma escolha entre relevância social e potência intelectual. E na visão do Olavo, isso não é um acidente, não é um caso isolado. É um padrão histórico. Ele aponta esses pares simbólicos para mostrar como, geração após geração, a cultura brasileira repetiria sempre a mesma dinâmica. Um autor do establishment de um lado e um gênio atormentado, deixado de lado, do outro. Para dar corpo a essa figura do marginalizado, o Olavo foca num caso que ele considerava o mais emblemático e talvez o mais dramático de todos. A história do crítico e historiador Otto Maria Carpeus. A trajetória do Carpeus é reveladora. Ele chega ao Brasil fugindo do nazismo com uma carta do próprio Papa para Alceu Amoroso Lima, que era uma figura central do sistema cultural da época. E a resposta? O Alceu, que também era um crítico literário, envia o Carpeus para o isolamento. Mesmo depois de provar toda a sua genialidade na imprensa, Carpeus viveu em subempregos, com sua erudição monumental, gigantesca, confinada a funções menores. E essa citação crava o argumento. Na visão do Olavo, Carpeus era o homem que deveria estar no centro da vida universitária, da vida cultural do país. Mas o sistema não apenas o ignorou, ele o marginalizou ativamente. Um gigante intelectual tratado como um funcionário qualquer, sem relevância. Tá, mas por que um sistema faria isso? Segundo Olavo de Carvalho, a resposta não estaria na maldade das pessoas, mas na própria natureza da classe dominante brasileira. A acusação que o Olavo faz aqui é brutal. Semi-analfabeta. Não no sentido de não saber ler, mas de não querer ler, de não se interessar. Ele descreve uma elite sem um interesse genuíno por cultura, que admira seus intelectuais como se fossem troféus, mas que jamais se envolve de verdade com as ideias dele. E o argumento ganha força numa comparação bem provocadora. Ele cita líderes americanos, como Abraham Lincoln, um mestre da prosa, ou Theodore Roosevelt, um respeitado crítico literário, e aí ele lança a pergunta: quantos presidentes brasileiros poderiam ser considerados, de fato, homens de cultura? Isso leva a gente para o coração do problema. A homenagem é uma performance vazia. Olavo usa o exemplo de uma sessão no Senado em honra ao Gilberto Freire para perguntar quantos ali de fato leram a obra dele. O intelectual serve como um adorno, uma decoração, mas suas ideias não são debatidas, não são absorvidas pelo poder. Ok, esse é o destino trágico do marginalizado. Mas e o integrado? Aquele que aparentemente venceu o jogo. A trajetória dele é mesmo uma vitória? Para Olavo de Carvalho, a vitória do integrado esconde um custo devastador. É uma forma mais sutil, mas igualmente completa, de anulação intelectual. Para descrever essa figura, Olavo de Carvalho recupera um conceito genial do Machado de Assis, o medalhão. O medalhão não é importante pelo que ele produz, a função dele é simplesmente ser importante. Ele é um emblema, uma estátua viva da cultura, e a sua obra se torna só um detalhe. E o palco principal desse fenômeno, na visão do Olavo, seria a Academia Brasileira de Letras. Ele a chama de um clube de mediocridades coroadas, apontando a admissão de não escritores como o político Marco Maciel ou o cirurgião Ivo Pitangui. E questiona, com ironia, qual seria a grande contribuição literária deles.
E isso revela a profunda falsidade dessa posição. O integrado é exibido, mas não é escutado. Olavo de Carvalho usa o exemplo de José Guilherme Melchior, uma mente brilhante, reduzido a escrever discursos para políticos que, nas palavras dele, não mereciam engraxar seu sapato. Uma inteligência monumental usada como um serviçal de luxo. Então, temos um cenário bem desolador. O integrado é neutralizado e o marginalizado é esmagado. Para este último, qual seria a única rota de fuga, a única forma de dar algum sentido ao próprio sofrimento? A tese aponta para uma rota de fuga psicológica. O intelectual marginalizado, afogado em ressentimento, encontra nas ideologias revolucionárias importadas um roteiro que explica a sua condição. E, de repente, o fracasso pessoal dele é rebatizado como luta nobre. A dor individual se transforma em martírio em nome dos oprimidos. E aqui está a chave da transformação. A ideologia funciona como uma espécie de alquimia. Ela transforma o ressentimento pessoal numa causa que parece nobre. A miséria individual ganha uma aparência de dignidade canalizada para uma luta grandiosa que, na visão de Carvalho, muitas vezes nem se aplicava à realidade brasileira. No fim das contas, o diagnóstico do Olavo é sombrio. Não há vencedores. O sistema anula os dois lados. O integrado vira um ornamento oco, o marginalizado um militante ressentido. No final, os dois são privados de um papel histórico de verdade e o horizonte intelectual do país inteiro encolhe. E essa análise toda nos deixa com a pergunta que está aí na tela. Concordando ou não com Olavo de Carvalho, a questão que ele levanta é fundamental. Qual é o custo para uma cultura que transforma seus pensadores em adornos ou os condena ao ressentimento? É uma reflexão que vai muito além do mundo das ideias.